Fala galera, eu sou o Moa e playoffs bombando, playoffs da NBA estão pegando fogo. Então vamos falar nesse episódio aqui de novo como que tá a situação dos times do leste e do oeste aí para esse início, né, ou quase final do primeiro round dos playoffs. Então bora lá. E como a gente falou, os playoffs estão pegando fogo e a gente tem jogo pra caramba pra falar hoje. Lógico que eu não vou ficar entrando em detalhes de cada jogo, mas vamos dar uma pincelada aqui no jogo dos últimos 3 dias. Então a gente tem 9 jogos pra falar aí. Vamos começar com os jogos da terça de 18 de abril. Primeiro jogo desse dia 18 de abril, terça-feira, a gente teve Atlanta Hawks contra o Boston Celtics. Jogo 2 do primeiro round da Conferência Leste. Vitória, mais uma vitória do Boston Celtics, abrindo 2-0 na série. Então, Celtics fez a lição de casa, ganhou os 2 jogos lá em Boston. Agora a série vai lá para Atlanta, na casa do Hawks. E esse jogo foi um pouquinho mais difícil para o Celtics, porque o jogo 1 foi muito fácil, a vitória celta, mas foi um pouquinho mais difícil, mas também não foi aquelas coisas, né? Celtics está dominando essa série contra o Hawks. O Hawks simplesmente não tem muito o que fazer com o elenco profundo do Boston Celtics. Mais um jogo muito bom de Jason Tatum e Jaylen Brown, o homem mau, essa dupla aí do Boston Celtics. E mais um jogo bom do Derrick White. Derrick White, em mais um ano, vem aparecendo, né, vamos dizer assim, se mostrando mais nos playoffs. Ele até joga bem ali durante a temporada regular, mas não igual ele joga nos playoffs. Ano passado deu trabalho em todas as fases, agora dando trabalho de novo. Mais um jogo bom dele. E do lado do Hawks, quem se destacou para variar? Trae Young e DeJounte Murray. Mas parece que o Trae Young tá bem sem saco para esse time mais, viu? Talvez sejam os últimos jogos de Trae Young no Atlanta Hawks. Agora o Hawks está no desespero, né? Jogo 3 em casa, tem que vencer. Se o Celtics abrir 3-0, já era. Segundo jogo da terça-feira do nosso episódio, Cleveland Cavaliers contra New York Knicks. New York Knicks que venceu o jogo 1 fora de casa, mas o Cavs fez o seu papel, venceu o jogo 2, um jogaço com um segundo quarto incrível do Cleveland Cavaliers. Praticamente o segundo quarto sacramentou a vitória, né, do Cleveland Cavaliers junto ali da sua torcida. E eu tenho que ressaltar aqui o jogo incrível do LeVert e do Darius Garland, os dois, né, que não tinham aparecido no jogo 1, principalmente o Garland, que é titular, né, não tinha aparecido tanto. Agora nesse jogo eles dominaram. LeVert e Garland brilharam nesse jogo. Do outro lado, o Brunson também teve um bom jogo, mas não foi o suficiente para tirar a vitória do time de Cleveland. Então, série empatada, Cleveland 1, Knicks 1. Terceiro e último jogo dessa terça-feira, a gente teve Clippers contra Phoenix Suns. O Clippers que também tinha vencido um jogo fora, abrindo 1-0 na série na casa do Phoenix Suns, lá em Phoenix, né? Mas o favoritismo se concretizou nesse jogo 2. Mais um jogo muito bom de Kevin Durant e Devin Booker. Do outro lado, a ótima defesa de Westbrook e um jogo bom do Kawhi não foram suficientes para sair com a vitória, né? Imagina só se o Clippers fizesse 2-0 contra o Suns. Que doideira que ia ser. Mas realmente, né, a defesa que funcionou muito bem no jogo 1, funcionou também muito bem no jogo 2 do Clippers, principalmente do Westbrook, mas a parte ofensiva desse Phoenix não teve como segurar nessa partida. Então, empatado, série empatada, Clippers 1, Phoenix Suns 1. E finalmente o Chris Paul venceu um jogo de playoffs com o Scottie Foster no apito, na arbitragem. Durante toda a sua carreira, o Chris Paul não tinha vencido nenhum jogo com o Foster apitando. Esse foi o primeiro. Então, terça-feira a gente tinha, fechando os jogos da terça, série empatada, Suns e Clippers. Falando em playoffs, você já assina o League Pass, você tá assistindo os playoffs 2023 da NBA? Se não tiver, clica aqui no primeiro link da descrição desse episódio. Lá você vai ser direcionado pro League Pass, você vai fazer seu cadastro, você vai ter 7 dias grátis. Você vai ver 7 dias de jogos de playoffs grátis. E se você quiser continuar, você assina por, pelo menos hoje, né, 21 de abril de 2023, que eu tô gravando esse episódio, você vai ter por R$ 37,90, você vai ver tudo.
todos os jogos dos playoffs, R$ 37,90 por mês, você vai poder ver tudo, né, de NBA. Então, não deixe, né, não perca os jogos da NBA. Clica aqui e assine o League Pass. E agora vamos para mais 3 jogos, os 3 jogos da quarta-feira de 19 de abril. Primeiro jogo, Lakers contra Memphis Grizzlies, e também o Lakers tinha vencido um jogo fora de casa. Primeiro jogo, vitória do Los Angeles Lakers, 1-0 na série, e agora más notícias no pré-jogo para esse jogo 2 da quarta. Por quê? Ja Morant não iria para a partida. Mas sem Ja Morant, sem problemas, porque o Memphis Grizzlies venceu essa partida, fez o seu papel dentro de casa, né, que é a responsabilidade do time da casa vencer, fez o seu papel. Dillon Brooks ele é um cara, ele tá sendo um cara icônico, né, o cara que ele quer o hype, ele quer ficar falando qualquer coisa que vier na cabeça dele pro hype vir. Ele tá sendo muito inteligente, na verdade, né, para conseguir o holofote para as câmeras para cima dele. E ele falou que o Hachimura não teria 2 jogos seguidos, né, ou 2 jogos igual ele teve o jogo 1, e teve sim. Hachimura teve um segundo jogo muito bom. Ele e LeBron que comandaram o Lakers nesse segundo jogo. Anthony Davis não teve um jogo bom igual teve no jogo 1, mas não foi o suficiente para segurar, né, no outro lado lá que a gente tinha o Memphis com o JJJ brilhando. A gente tem que trazer o nome aqui. Você nunca deve ter ouvido o nome desse cara. Tillman. Tillman é o pivô do Memphis Grizzlies. Ele simplesmente fez um double-double de 22 pontos, 13 rebotes e teve um dia de Shaquille O'Neal. Ele dominou, tá tudo dominado, dominou o garrafão do Los Angeles Lakers, jogaço do Tillman. E a primeira vez estou te apresentando aqui Tillman, o pivô do Memphis Grizzlies, que com certeza você nunca ouviu falar, destruiu e trouxe essa vitória no jogo 2, série empatada, 1-1, Memphis e Lakers. E o nosso quinto jogo desse episódio, mais o segundo jogo da quarta-feira, infelizmente o nosso Miami Heat perdeu, o nosso Miami Heat não venceu o jogo 2. Miami Heat tinha tido um gigante primeiro jogo, venceu um jogo na casa, lá em Milwaukee, na casa do Milwaukee Bucks, mas o segundo jogo, mesmo sem o Antetokounmpo, Miami Heat teve um ataque funcionando muito bem, tanto que o placar do jogo foi muito elástico, 138-122 para o Milwaukee Bucks. Então o ataque do Heat funcionou, fez muitas pontuações e converteu muito, mas não foi páreo pro ataque do Milwaukee Bucks, que foi melhor ainda. Os destaques que eu queria trazer aqui foram principalmente Jrue Holiday e Brook Lopes. O segundo ou quarto, o Milwaukee Bucks simplesmente destruiu o Miami Heat. O segundo quarto eu posso dizer que decidiu a partida. Foi o quarto decisivo, que aí já era. Foi ali que o Bucks sacramentou a vitória nessa partida. O Milwaukee Bucks, óbvio que sentiu a falta do Antetokounmpo, mas o Miami Heat sentiu muito a falta do Tyler Hero, que acabou quebrando a mão no jogo 1. A gente, provavelmente ele vai... Talvez ele perca até essa série, não sabemos quanto tempo ele vai ficar aí. Mas, o Tyler Hero vinha jogando demais. Grande desfalque para o Miami Heat, e nessa partida 2 já ficou muito claro o quanto o Tyler Hero faz falta para o Miami. Vamos agora para o nosso sexto jogo do episódio, o nosso último jogo da quarta-feira, que foi Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves. Segundo jogo dessa série em Denver. O Denver, um jogo fácil. Primeiro jogo, o Denver venceu facinho. Nessa segunda partida não foi um jogo tão fácil assim, com o terceiro quarto muito bom do Minnesota Timberwolves, encostando ali no placar, mas no último quarto o Denver realmente colocou uma pedra ali pro favoritismo que esse time tá, o primeiro time da Conferência Oeste, candidato a MVP, Nikola Jokic. Esse time do Denver tá incrível, com Aaron Gordon, KCP, Jamal Murray, Michael Porter Jr. Esse time tá incrível. Nessa partida, Jamal Murray teve um jogo os playoffs de 2020 na bolha. Lembra aquela série de Denver Nuggets contra o Utah Jazz? Jamal Murray contra Donovan Mitchell, na época ele estava contra o Utah Jazz. Esse jogo do Jamal Murray contra o Wolves foi um jogo no estilo daqueles playoffs. Mais de 40 pontos, só que do outro lado também teve um cara que brilhou, assim como ele, Anthony Edwards, que pra mim é a cara e o futuro desse Minnesota Timberwolves.
Só que o Anthony Edwards nesse jogo não teve ajuda, né? Porque o Karl Anthony Towns não teve realmente uma partida boa e ficou só com ele esse protagonismo no ataque. Então, num cenário desse, o time que tem mais profundidade de elenco acaba levando a vantagem. Denver Nuggets vence facinho, não tão fácil como foi o jogo 1, mas venceu o jogo 2, abre 2-0 na série, e a varrida tá aí, viu? Tá à vista. E agora vamos pro nosso 7º jogo desse episódio dos 9, e nossos 3 últimos jogos, né? Foram os 3 jogos do pré-feriado aí, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? No pré-feriado na quinta, dia 20 de abril. Primeiro, 76ers contra Brooklyn Nets, série tava 2-0, o 76ers fez o papel de casa lá na Filadélfia, e agora jogo 3 em Brooklyn, lá na cidade de Nova York. E mais um jogo apertado, acho que só um dos jogos dessa série foi mais fácil ali pro 76ers. O outro jogo, e esse jogo agora, o jogo 3, foi bem apertado, tanto que o finalzinho ali foi no final, nos últimos segundos, que o Sixers acabou vencendo. Os destaques aí do Sixers foram o Tyrese Maxey com uma ótima partida e o James Harden, os dois acima da casa de 20 pontos, mas o James Harden foi expulso da partida. Deu uma cotovelada nos Países Baixos do Royce O'Neal, eu posso dizer assim, nas partes baixas do Royce O'Neal, e foi ejetado, foi expulso da partida, James Harden. Mas, ó, se ele não tivesse sido expulso, talvez tinha feito mais pontos ainda, mas teve uma ótima pontuação. Do outro lado, a gente teve um terceiro quarto muito bom do Brooklyn Nets, que foi esse terceiro quarto que fez o placar encostar e o time brigar até nos últimos minutos ali, para ver quem ia ganhar a partida. Para variar, né, Spencer Dinwiddie e Michael Bridges sendo os protagonistas aí do time do Brooklyn Nets. E no final, né, Royce O'Neal fez uma vacilada gigantesca, um lateral pro Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets poderia pegar a bola, tinha alguns segundos no cronômetro, poderia fazer uma cesta de 3 para empatar a partida e levar para prorrogação. Royce O'Neal cobrou o lateral errado, meu Deus do céu, em casa fazendo isso, aí não pode. 3-0 na série pro Sixers, e a gente sabe que na história dos playoffs, né, nunca foi virado um 3-0, então essa série já é do Sixers e não vai ser o Brooklyn Nets que vai fazer isso, né, contra os Sixers. Então é isso, 76ers 3-0, varrida à vista. Bora agora pro nosso penúltimo jogo da quinta-feira e penúltimo jogo desse episódio aqui no Rebodunk. Sacramento Kings contra Golden State Warriors. Agora um jogo na casa do Warriors lá em São Francisco. Warriors com as costas na parede, porque tá 2-0 pro Kings. Kings fez o papel de casa e venceu as 2 partidas lá em Sacramento. Mas o Golden State Warriors continuou fazendo o que ele fez muito bem na temporada regular, que é ser o grande favorito e vencer a maioria dos jogos lá em São Francisco, no seu estádio. E foi o que aconteceu. O Warriors dominou praticamente a partida desde o começo, já começou muito intenso, com a sua torcida em São Francisco incendiando a partida, muita cesta de 3, Stephen Curry pra variar, né, brilhando com 6 cestas de 3, 50% de aproveitamento nos lances, nos tiros de 3 pontos, fazendo aí 36 pontos nessa partida. Foi o cestinha do jogo. A gente ainda teve a ajuda do Wiggins, que teve 20 pontos ofensivamente pro lado do Warriors. Nossa, teve um lance do DiVincenzo lindo, eu postei lá no Instagram do Rebodunk. Meu, que jogada plástica, elástica, com crossovers ali, uma bandeja, na verdade quase um floater ali do próprio DiVincenzo, foi lindo demais. E apesar do Klay Thompson ter tido um aproveitamento de 3 pontos muito baixo, não ter tido um volume de pontuação no ataque alto nessa partida, igual ele teve no jogo 1, ele fez umas cestas de 3 muito difíceis, mas muito difíceis, que com certeza ajudaram o Warriors. Do outro lado, do lado do Sacramento Kings, a gente teve somente aí o nosso jogador clutch do ano. Ganhou o prêmio, primeira vez que a gente tem o prêmio de jogador clutch do ano nessa temporada de 2023, primeira vez esse prêmio, e o De'Aaron Fox venceu esse prêmio de jogador clutch desse ano aí de 2023, e por tabela a gente também teve o melhor técnico do ano no Kings. Mike Brown venceu aí o prêmio de melhor técnico do ano, mas voltando para essa partida, né,
O De'Aaron Fox fez 26 pontos, só ele contribuiu em volume de pontuação ali no ataque e não conseguiu, né? A defesa do Kings realmente não conseguiu parar Stephen Curry com 36 pontos e esse timaço do Golden State Warriors. E esse jogo também foi marcado pela suspensão do Draymond Green. Draymond Green não jogou essa partida 3 pelo Golden State Warriors por aquele lance que aconteceu no jogo 2 com o Domantas Sabonis, né? Que gerou muito burburinho aí, se foi justo, se não foi justo, se foi por querer, se foi só pela reputação. A própria NBA falou que foi pela reputação do Draymond Green. Meu, muito controverso, apesar de que eu achei o lance meio estranho mesmo, né? Mas Golden State Warriors respira na série, 2-1 pro Kings. E agora pra gente fechar a noite de quinta-feira e fechar esse episódio do Rebodunk, Los Angeles Clippers contra Phoenix Suns, mais uma partida, né? A gente falou da partida de terça e agora vamos falar desse jogo 3 pra fechar aqui. E virada, tivemos, virou. Virada do Phoenix Suns pra cima do Clippers. Clippers ganhou o jogo 1, Suns ganhou o jogo 2, que a gente falou na terça no começo desse episódio, e o Suns ganhou o jogo 3, fora de casa ainda, né? Jogo em Los Angeles, jogaço do Devin Booker, 45 pontos pra ele. Foi uma pontuação tão alta e um jogo tão bom ofensivo do Booker, que até omitiu um pouquinho a pontuação muito boa do Kevin Durant também, que fez os seus 28 pontos. Do outro lado, um jogo triste pro Clippers. Mas por quê? Não porque o Clippers jogou mal, mas porque não tivemos Kawhi Leonard nessa partida por uma lesão que ele sofreu ali no jogo 2, acabou pegando a lesão e ele não jogou essa partida. O Clippers que tá muito desfalcado, né? Clippers que já não tá com o Paul George, que vinha voando nessa temporada, já algumas temporadas o Paul George vem voando, e agora sem o Kawhi, sem os seus dois principais jogadores na partida, aí fica difícil contra esse Phoenix Suns, né? Mas mesmo assim, Norman Powell surpreendeu com uma partida muito boa de 42 pontos, e o Westbrook, olha só, parece que é a redenção do Westbrook, porque ele vem nessa série tendo jogos bons, ofensivos, mas mais defensivamente. Vem tendo partidas defensivas muito boas. Foi mais uma partida defensiva boa do Westbrook. E também ofensiva. 30 pontos para ele. O Norman Powell com 42. Westbrook com 30 pontos. Caraca, é até estranho, né? Antes, né, o Westbrook há anos atrás tinha pontuações assim normal. Era normal ver ele desse jeito. E agora é muito até estranho. A gente vê, caraca, o Westbrook fez 30 pontos numa partida. Foi o que aconteceu. E além disso, ele não só fez 30 pontos, mas errou muito. Teve aproveitamentos bons, sim, de arremesso de 3 pontos e de field goal, que são os arremessos gerais ali de quadra, né? Mas sem as suas principais estrelas, né, Paul George e Kawhi, fica complicado mesmo contra aquele timaço. A gente não pode negar o timaço que o Suns tem. Suns vira a série, 2-1 pro Suns contra o Clippers. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele traga mais gente aqui pro nosso mundo da NBA e do Rebodunk. Não se esqueça de olhar aqui embaixo, ver se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreve, siga o Rebodunk para não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!